E tá aberta a porteira dos indie games, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje nós vamos fazer o review de uma adaptação de Webtoon que deixou todas nós muito empolgadas desde que ela foi anunciada, tá? No programa de hoje, a gente traz pra vocês um review da primeira temporada do anime Let's Play, adaptação do Webtoon de mesmo nome, escrito por Liane M. Krasik, mais conhecida como Among, tá? Estou empolgada. E vocês? Eu tô muito animada. Ele era um queridinho nosso, ele entrava em listas e listas de adaptação, de pra onde isso vai. Ai, meu Deus, que saudade. Eu tô animada pra poder falar de novo. Altamente citado no podcast, né? E é engraçado porque o review de Let's Play que a gente fez foi ainda antes do episódio 50 do nosso podcast, então faz muito tempo. E como a obra tá em atos desde então, a gente nunca mais conseguiu fazer episódios atualizados. Então, finalmente temos um novo review de Let's Play, apesar de ser pra falar de coisas que a gente já falou nos outros reviews. Mas é alguma coisa, né, gente? Vamos aproveitar aí. É algo. Aproveitando aí a oportunidade que a vida tá dando pra gente. Quem sabe depois, né, em breve, vem aí um review da história atualizada, né? Animada, Mari? Animada? Depende. Eita. Pra quê? Animada pra quê? Segura aí, vocês que ouviram, segura. A gente daqui a pouco já volta, tá? Pra essa parte. Avisos importantes antes do review começar. Esse episódio, por ser um review, ele vai ter spoilers de tudo que acontece na primeira temporada do anime Let's Play e também da sua versão original em Webtoon. A gente vai traçar paralelos, galera. Então, assim, esteja ciente de que vão rolar spoilers do anime e também spoilers do Webtoon. Se você não conhece a história, não quer spoilers, vá acompanhar primeiro, depois volte. Se você não se importa, esse é o seu momento de brilhar, tá? Você vai ser muito feliz nesse episódio, beleza? Brilha, estrelinha, brilha! E não se esqueçam, gente, de seguir, avaliar e ativar notificações do nosso podcast para vocês não perderem nenhuma novidade do futuro, tá? Novidades do passado, não importa, novidades do futuro. Pensa no futuro, tá? Então vamos começar, gente. Seguinte, antes da gente entrar aí no review, momento super aguardado de todo mundo, né? Vamos fazer uma introdução rápida do Webtoon e depois trazer alguns dados do anime. Mari vai ler nossa sinopse e aí partiu o episódio, tá bom? Uhul! Nice! Então vamos lá, vou passar mais rapidinho pela primeira parte, mas introduzindo o Webtoon para quem não conhece, deixando claro algumas informações. O Webtoon, ele foi criado pela Among, é o nome artístico dela que ela usa para assinar essa obra, né? E atualmente, esse Webtoon, ele tá disponível oficialmente no Tapas, beleza? Não foi sempre assim. A obra inicialmente era publicada no aplicativo internacional da Naver Webtoon, né? Mas agora mudou de casa e está oficialmente no Tapas. O status da obra é em andamento / hiatus, tá? É uma mescla. Porque o Tapas ainda está publicando os capítulos que já existiam da obra, né? Que vai até a terceira temporada, até o momento. Então, tá saindo, toda semana tá saindo 3 episódios, mas desde alguns anos a obra está num hiatus aí, aguardando o momento do retorno para a 4ª temporada. Então ele tá vivendo o melhor dos dois, na verdade o pior dos dois mundos, né? Porque a gente é que tá esperando aqui. Exato. Então ela tá vivendo aí essa mescla entre estar em andamento, mas na nossa cabeça a gente sabe que isso é um hiatus, tá? Eterno limbo. Exato. Limbo pelo menos já não é, porque o limbo foi quando saiu da plataforma da Naver e ficou no limbo. O limbo era quando a gente não tinha nada, não sabia pra onde ia, quando voltava, verdade. Também não tinha anime pra contar a história, não tinha nada. Grande Agora limbo. temos algo, né? Exato. Então, sobre a obra, a gente sabe que a obra, até o momento, já publicou 177 capítulos, né? Mas no Tapas, se você for entrar lá hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio no dia 18 de janeiro, lá você vai encontrar só 126 já publicados, porque é isso, Tapas tá nessa
nessa onda aí de 3 por semana. E aí agora eu vou trazer algumas informações que eu fiz um cálculo, né? 2 mais 2 igual a 4 pra eu entender uma coisa. Se a gente tem 126 episódios até agora e a gente sabe que precisa chegar até o 177 pra que a 4ª temporada comece e a gente continue a história, né? Então a gente tem 177 menos 126 dividido por 3, porque sai 3 por semana. Gente, caraca! Ainda falta 17 semanas. Nossa! Aí tem que pra dividir 4ª temporada de Let's Play voltar. E isso dá mais ou menos uns 4 meses, que a gente ainda vai ter que esperar, tá? Nossa, vai ser no meio do ano, gente. então. Lá em junho, julho. Né? Se vier. Na verdade, vai ser final de abril, maio. Vai ser maio, mais ou menos. Eu só joguei em junho, julho pra, tipo, verão, férias, essas coisas assim, sabe? Pra dar uma vibes meio de ano. Ah, sim. 6 meses. Vai demorar um bom tempo ainda. É bom que, assim, pra gente, pro nosso calendário do podcast, é bom. Estamos fazendo um review de Let's Play em janeiro, aí a gente trabalha outros temas, né? Depois a gente volta. A vida passa. Faz assim, outro review de Let's Play. Mas assim, a gente também não ia fazer um review com um episódio publicado. A gente ia ter que esperar vários. Então, sinceramente, eu acho que já tinha que estar voltando a 4ª temporada agora, tá? Que a primeira do anime se encerrou. Mas a gente fala mais disso depois, beleza? O primeiro episódio desse webtoon foi postado em 7 de novembro de 2017. Gente, vai fazer 10 anos. Caraca! Vai fazer quase 10 anos. Meu Deus. Assim, beleza que a gente tá no começo de 2026 e a obra foi nem interessa. Final de 2017, mas 10 10 gente. Quase 10. Na minha cabeça, 10 anos. Na minha cabeça também. Na minha também. É muito tempo, galera. É muito tempo. Imagina você, artista, carregar por 10 anos essa história, assim, tipo, sem finalizar. Sem acabar. Sem acabar. Desses 10 anos, uns 3, 4 foram de hiatos, né? Então isso impacta... Na verdade não é 10, tá, gente? É 8. Desses 8 anos, uns 3, 4 foram de hiatos. E eu acho que isso deve ter sido bem pesado, né? De lidar. Porque não foi um hiatus intencional, né? As obras têm hiatos, é normal, entre temporadas, é o tempo que precisa para a equipe descansar, replanejar a próxima, mas esse foi um hiatus por motivos contratuais, né? Tinha o desejo de tirar a obra de uma plataforma, e aí para isso precisava se esperar o contrato expirar, que levaria alguns anos, então complicado, né? Complicado isso. Eu tenho uma pergunta. Antes da gente ir pro anime. Já? Mas já? Que a gente tá falando de conteúdo desse webtoon. A gente tem notícias do jogo? Cara, tá aí uma coisa, né? Que nunca mais fiquei sabendo do jogo. O jogo, ele tá disponível na Steam. Eu tenho ele na minha wishlist. E de vez em quando eu acesso a wishlist, eu vejo lá se alguma informação mudou. Mas até hoje não tem data de estreia, nada. Eu fico me perguntando que fim levou o jogo, Nayana. Não tenho respostas pra você nesse momento. Mas gostaria de ter. Puxa vida. Caraca, Let's Play só deixa a gente nos limbo, né? Pra quem não sabe, foi anunciado um jogo estilo card game, date, né? Date em cima e tal. Eles mostraram alguns vídeos, teasers, teve projeto também de financiamento coletivo que dava benefícios ao jogo e tal. Só que faz muito tempo que não vê a luz do dia isso aí. Então eu não sei que fim levou. Quem sabe aí com a volta do webtoon, né? Ou entre o fim do anime agora e a volta do webtoon a gente não tenha mais novidades. Não sei. Mas por enquanto não sei de nada. Gostaria de saber, sinceramente. Gostaria. Vamos agora então para os dados do anime. O anime ele está disponível no Crunchyroll. Se você não sabe onde assistir, pode assistir lá, tá? Tem 12 episódios até o momento, aí que conclui essa primeira temporada. Começaram a sair os episódios dia 22 de outubro de 2025 e terminou, né? O 12º episódio saiu no dia 7 de janeiro de 2026. Então já tem aí um tempinho, já tem mais de uma semana que não sai episódio, o que indicou pra gente que, opa, a temporada acabou. Porque não teve nenhuma tela no final, tipo, o fim da temporada, mas, né, 12 episódios é um bem clássico aí de fim de temporada de anime, 12, às vezes 24, se for uma temporada maior e tal, mas é isso. Então a gente pensou, pronto, concluiu, podemos fazer o review, tudo certo, né? E até o momento, a gente não sabe se vai ter uma continuação, tá?
Inclusive, não se saiu muito bem em termos de número, eu não vi muita gente falando sobre, então eu imagino que por isso, né, por esse fator, tem aí uma grande probabilidade de não ter uma continuação, mas nunca se sabe, vamos ver aí, né? Vamos ver aí como que as coisas vão se dar no futuro, mas até o momento nenhuma novidade. E agora, vamos trazer então a sinopse do anime, né, que está presente lá na Crunchyroll, que vai ser lida pela nossa leitora de sinopses oficial, Mariana. Por favor, faça as honras, né? Samara Sam Young é uma desenvolvedora de jogos em Los Angeles que está prestes a realizar seus sonhos com seu primeiro videogame, Ruminate. Isso até que um streaming popular faça uma crítica devastadora ao jogo. Para piorar a situação, Sam descobre que o crítico problemático agora é seu novo vizinho. Mergulha em uma história cômica, romântica e muito realista sobre jogos, memes e ansiedade social. Venha pela trama, fique pelo doguinho. É isso. É isso. Fofo, né? Fofo. Muito fofo. Temos doguinhos carismáticos demais, né? Temos o Bowser todos. E temos a diva Dinah nesse webtoon. Nossa, só que você falando de Dinah é que na dublagem ficou tipo meio Dina. Ficou diferente. Em japonês é Dinah. Isso, e daí eu acho que ficou meio mais Dina, tipo assim. Então, eu acho muito engraçado, porque pra mim é Dinah, e foda-se todo o resto, porque pra mim também. Sempre quando eu lia o webtoon, eu lia Dinah. Então, assim, não importa a dublagem, não importa o que vocês querem, né, passar pra gente, é Dinah o nome dela, tá? Na minha cabeça. Também, gente, eu sempre achei que era Dinah, foi mal. Essa é uma coisa engraçada, assim, de quando você lê e aí depois você vai ver isso dublado, às vezes algumas coisas não batem, né? Dúvida de pronúncia, de coisa. E às vezes você já tá tão apegado, porque foram anos na minha cabeça falando Dinah. Então agora, assim, pode fazer todo o sentido do mundo, Dinah, mas não é. Parece que eu não estou falando do mesmo cachorro, sabe? Aí ele me fala, tanto que a primeira vez que eu vi o nome, eu fiquei, ué, tô falando de quê? Eu também! Quem é? Quem é essa cachorra? Quem é esse personagem que eu não lembro, né? É tipo isso. Bom, gente, a sinopse do anime pra do webtoon não muda praticamente nada. Eu olhei as duas, muda o máximo uma coisinha ou outra no começo. Mas a essência, né, é a mesma. Então a gente já começa a entender que a adaptação aí pra anime ia seguir os mesmos passos. E eu não sei vocês, mas eu realmente senti que seguiu os mesmos passos. Talvez até demais, né? Sim, acho que tentou ficar bem coladinho com o que já temos, assim. A animação dos quadros. Vamos já começar, então, aqui com as nossas percepções, né? O que vocês sentiram, pra gente ir passo por passo, né, pedaço por pedaço, o que vocês sentiram em relação ao quão fidedigno foi a adaptação de anime em comparação com o webtoon? Vocês sentiram que tentou seguir os mesmos passos? O que vocês perceberam que foi muito parecido e o que vocês sentiram que foi muito diferente? Eu posso começar. Eu senti que, em relação a roteiro, foi muito semelhante, assim, do tipo, vai acontecer isso e a consequência desse ato é esse. Isso eu acho assim, mas tipo, em como adaptou muito o design, e principalmente a cor, eu já entrei com a mentalidade de isso é uma adaptação. E eu acho que agora vocês vão me entender. Só que como o roteiro continuou muito semelhante, eu tive uma dificuldade de falar, então isso não é uma adaptação? Sabe? A minha cabeça ficou confusa, porque sabe quando a gente fala é uma adaptação? Mudanças acontecem, é natural, mas eu não consegui não comparar pela semelhança de roteiro e pela diferença de design. Eu acho que essencialmente é isso. Faz bastante sentido isso que você tá falando, e eu percebi isso como um problema também, né? Porque Let's Play é uma história de adultos para adultos,
né? Exato. Os personagens são adultos e a trama envolve coisas da vida adulta, né? Às vezes coisas que não foram muito bem trabalhadas no passado, mas que agora estão sendo revisitadas e exploradas da perspectiva de um adulto, que tá sentindo os impactos disso na sua vida adulta, né? Pessoas que trabalham Adulta. Né? Adulto. Não tem ninguém ali que tá no colégio, galera. Ninguém ali que tá no colégio. E aí eu acho que esse é o impacto de você manter a trama muito parecida. Então você tem acontecimentos parecidos, a ordem das coisas, da narrativa, que nem a Nay falou. Só que aí você vai e na hora do design você mete um design jovial pros personagens, sabe? Sim. Me gerou uma estranheza e eu percebi que gerou muita estranheza também em outros fãs. A escolha da arte para adaptação de Let's Play foi muito falada online, porque acho que deu uma descaracterizada nos personagens e deu uma descaracterizada na obra, assim, você bate e não parece que ela vai ser sobre aquilo, né? E aí, às vezes, enquanto você tá assistindo, você tem esse choque que a Nay falou, né? Estamos seguindo para um lado, a trama encaminha para o lado, mas parece que a arte, que o design tá puxando para o outro, né? Exato. E isso realmente gera uma Sei. sensaçãozinha de estranheza. Eu realmente. É que assim, quando eu tava assistindo, né? Eu também achei ficar, nossa, acho que era. Porque eu não lembrava muito do começo do Webtoon, afinal, né? 177 capítulos. Lembrar dos 20 primeiros, né? Vamos por assim. Faz uma vida, né? Foi uma vida inteira atrás. Muitos webtoons no meio do caminho. Não, então, mas eu assistindo eu falava, não, então agora isso aqui vai acontecer, isso aqui assim, sabe? Ia lembrando como se eu estivesse lendo, né? De estar ali, só que... eu não sei, desde a primeira vez que eu vi a arte, assim, eu já tinha estranhado, acho que principalmente o Charles, assim, eu falei, mano, não sei. O que mais me pega é o Marshall. É que eu acho que o Marshall ainda tem um quesito, não criança, né, mas mais jovem. E eu acho que o Charles ficou, tipo, muito... com uma aparência, tipo, muito mais, assim. Só que eu falei, mano, ele não é essa pessoa. Ele é, tipo, a pessoa que já foi casado, que já não sei o quê, já tem anos de vida aí, sabe? Tem que Ele não é pra parecer um jovem que no começo de ele carreira. Tem um homem cheio de feitiços, gente. Assim, Exato. Ó, tipo... Exato! Ele não é um homem em começo de carreira. Sim. Por isso que eu falei, acho que eu estranhei muito isso. Eu passei em algumas fases em relação à arte de Let's Play, né? Passei por algumas etapas. A primeira foi uma estranheza muito grande, antes mesmo da gente começar a ver o anime, tá? Quando saíram os primeiros trailers, posters, eu falei, cara, isso daqui não é o Let's Play que eu lia. Aí depois, quando saiu o trailer, eu comecei a entender algumas coisas, porque pra quem já leu algumas entrevistas, a Mong tá bem presente em evento, dá entrevista em podcast, pra portais e tal, então às vezes ela fala bastante sobre isso. E principalmente desde quando a animação foi anunciada, né, a adaptação pra anime, ela sempre comentou muito do amor que ela tem por animes e de que tá sendo um sonho realizado ver a obra dela sendo adaptada pra um. E aí eu olhei, aí passei com isso a olhar com outros olhos depois pra essa questão da arte, porque a intenção por trás do que a gente viu em termos de design me parece ser, isso daí não é uma confirmação, tá, gente? É meramente uma opinião minha. Foi uma intenção de conectar com animes nostálgicos. Sabe quando a gente assistia anime nos anos 90? Aquele filtrozinho de borrado que a gente vê quando a gente assiste o anime, aquilo foi intencional, porque você vê na abertura e no fechamento, tá muito mais clean, né? O traço. Sim, é outra arte. E aí parece que eles botaram, assim, é o mesmo traço, só que ele tem um refinamento muito mais... Como é que eu posso dizer? Tem muito mais sombra, a cor é muito mais vibrante. Exato, o traçado coisa, muito assim. mais retinho, né? E durante os episódios parece que eles botaram um filtro que parece que você diz assim, isso aqui tá uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas é meio que algo que eu senti que foi pra referenciar outros tempos, né, do anime. Então, eu ficava pensando, talvez é isso, é uma obra que pessoas mais velhas acompanham, então talvez vai conectar com nostálgico e tal. Aí eu entrei nessa vibe, beleza, entendi a intenção, só que depois, ao assistir e tal, eu voltei, agora eu digo, eu entendo a intenção, mas eu não concordo com ela, sabe? Primeiro a minha cabeça falava, não consigo entender por que fizeram essa escolha. Depois eu fui pra um lugar de entendi por que fizeram essa escolha. E aí eu fechei com entendi, mas não concordei com a escolha, sabe?
E eu acho que realmente foi essa a intenção, mas pra uma história como Let's Play, eu acho que passou uma imagem de uma produção qualquer, sabe? Me passou um pouco essa imagem. Eu vou ser genérica, sincera, né? que na animação eu consigo ver que o orçamento não era gigante. Uhum. Assim, não tem uma animação de milhões. Uhum. Eles não... Aí eu fico na dúvida, sabe? Porque eu entendo esse seu argumento de foi intencional, mas a sensação que eu tenho é a gente tem um orçamento pra fazer a abertura, a gente tem um orçamento pra fazer o encerramento, mas pra fazer a animação ao longo do episódio a gente não tem. Então, Até porque a abertura e outra encerramento faz uma vez e repete. Exato, já é, deu. exato. Mas eu concordo que não funciona. Tipo assim, Abertura e encerramento, inclusive, que... São boas. isso. boas. Trilha sonora do anime, no geral, eu achei bem bom, boa. sabe? É o que eu falo. É que assim, eu, pelo menos, em relação à música de abertura, assim, eu gosto da música e eu gosto da abertura. Eu não gosto dos dois. Juntos. Tá. Mas assim, é aquela coisa, não é uma coisa ruim, né? A gente sabe que não é um negócio que não... Pode ter coisas a melhorar, show, mas pra mim também tá nos pontos mais altos, assim, né? Do que foi entregue. Então... É uma experiência a gente assistir o anime de Let's Play. Recomendo, deem uma olhadinha, tá? É uma experiência, ué. Eu vou trazer uma perspectiva de... Como uma pessoa, gente, que tá aí muito sedenta pela continuação de Let's Play, a adaptação pra anime me empolgou demais. Né? E aí, pra vocês terem noção, no dia que lançou, eu vi no dia que lançou. E eu fiquei ali algumas semanas depois assistindo semanalmente, porque eu queria acompanhar semanalmente. E, cara, foi um pouco triste, da minha perspectiva, ver que com o passar das semanas eu ia ficando menos empolgada, sabe? Eu comecei numa vibe e aí eu sentia que depois eu tinha que depositar uma energia pra eu continuar acompanhando. Coisa que eu gostaria que eu não precisasse fazer, sabe? Então, isso é uma coisa que eu percebi quando eu tava assistindo. Porque assim, eu também comecei a assistir, não no primeiro dia, acho que quando eu comecei a assistir já tinha pelo menos 2, 3 episódios. Aí eu acho que eu assisti até o 7º, assim, semana a semana, alguma coisa assim. Só que aí eu parei porque começou a entrar a dublagem em português. Aí eu falei, não, pera, porque eu achei que não ia ter dublado em português, né? E daí, na hora que eu vi que ia ter dublado em português, eu falei, não, vou esperar a dublagem alcançar, então. Então eu parei, né? Assim, eu parei, né, por causa disso. Eu falei, vou esperar alcançar e vou reassistir tudo dublado em português. Porque dublado já é, né? Porque é uma animação. Só que a impressão que eu tive é que, assim... Se você não conhece Let's Play, você não leu o webtoon, você não sabe do que se trata, se você assiste o anime, você não tem vontade de, tipo, ir atrás. Eu fiquei pensando nisso. Como é que vai continuar essa história? Como é que, da onde ela veio? Será que... Acho que ela não te entrega essa empolgação. Que é isso, você falou, você foi assistindo, você já conhecendo. Foi assistindo e foi perdendo a empolgação. Eu acho que se você não conhece... Você também não consegue... Você nem começa, né? Exato. Eu sinto duas coisas. Não é aquela coisa de se você não lê, você não entende. Não é isso. É só que o ritmo não funciona. E eu acho que outro ponto também que eu sinto é que ele meio que o final parece subentendido. Tipo, parece que não vai precisar de uma continuação. Você entende que ela vai ter um relacionamento com o Charles. Você entende que a relação dele com a Mônica tá abalada. E é isso, assim, sabe? Você entende. Sim. Que ela... parece que eles fazem, tipo, uma montagem, assim, de tipo... aqui vai seguir a vida dela, né? A vida dela vai seguir assim agora. Ela melhorando cada dia e pronto. Eles fazendo o jogo junto. Você não precisa saber o resto. Porque você, de fato, não sabe se vai ter uma continuação. Porque pra ter uma continuação, tem que ter retorno, né? Não. Não é uma história que vai continuar sendo feita a temporada se as pessoas não acompanharem. E aí, assim... A gente aqui tendo 3 pessoas que gostam da obra e que até o pouco que a gente falou agora nesse review não gostaram da adaptação,
Aí pergunta, vale fazer? Aí você realmente tem que fazer uma primeira temporada que, de certa forma, parece que se parar ali não vai ser tão ruim, porque você não sabe se vai continuar. O negócio Não, não mas é que eu acho que eu não concordo com isso, porque muitas coisas que às vezes não sabem se vai pra frente ou não, ou termina do jeito que tem que terminar, que seja com um gancho infinito que depois, não foi, mas a gente nunca vai saber o que aconteceu, mas era aquilo. E né, gerou expectativa. Ou ela tenta até dar um encerramento nela mesma, mas ela dá aquele encerramento que, tipo, não, daqui a gente claramente consegue puxar uma segunda temporada, e se você gostar, fala, não, mas eu quero saber o resto, eu quero saber como é que é. E eu não terminei com essa sensação de, mas eu quero ver. Então, e Mari, tem coisas também que eu sinto que, tipo, ficaram, como eu falei, entendidas, mas não explicadas, e que pode soar para algumas pessoas como plot holes, assim, sabe? Como buracos no roteiro. Que foi explicada, mas assim, tipo, qual é a do Marshall com a depressão dele? Qual é a do Marshall com a Mônica? Eles vão terminar, ela não vai resolver esse problema de querer realmente ser a namorada dele, sabe? Então, não tá explicado. Fazendo uma conexão com o que a Mari tava falando antes, rapidinho, né? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Mari, da questão do encerramento e tal. Mas aqui a gente tá falando de uma obra que cometeu vários erros mais básicos, né? Então eles não vão entregar esse final certinho. Aí eu acho que você tá pedindo um passo maior que a perna deles, sabe? Não, mas daí a culpa não é minha. Não é sua. Então por isso que eu digo, faz muito sentido. Mas também faz muito sentido eles terem errado nisso, porque eles erraram em várias outras coisas. Então, né? Mais um erro de final é mais um tópico na lista, sabe? Não, é que às vezes as pessoas podem errar na arte, pode errar não sei o que lá, mas vai e entrega a história, sabe? Aquela coisa. Sim. Não tinha orçamento, não tinha não sei o que lá, mas você vê o potencial. Tipo, você entende o potencial. Eu não vejo potencial! Mas é que teve erros na história. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que já tá bem claro, né? No começo desse review que foi uma adaptação que incomodou a gente, de alguma forma, Pronto, né? E que exato. não atingiu o potencial que tinha, beleza? Beleza. Sim. Vamos inverter dessa vez, né? A opinião final que eu coloquei, depois de tentar entender tudo e processar tudo na minha cabeça, foi... Eu saí com a sensação de uma oportunidade desperdiçada. Sinto que a obra poderia ter gerado algo bem mais interessante do que eu vi. Então me pareceu uma adaptação feita para fãs, mas que mesmo assim deixou de lado aspectos que os fãs gostavam. Tipo assim... Exato. Não respeitou os fãs. Exato. Então a adaptação de anime parece que foi pra você assistir e criar aquela conexão com o Webtoon e pá, que legal. Mas mesmo assim não agradou o fã. Então quando você tem um objetivo e não cumpre ele, né? E aí você também não conseguiu agradar quem não acompanhava a história, quem já não tinha uma conexão com aquela história, no fim parece que não agradou ninguém, né? Então temos esse problema. Beleza. Não dá pra agradar gregos e troianos, mas nesse caso os dois estão se unindo contra. Exato. Tipo assim, perfeito, Mari. Eu entendo que não dá pra agradar todo mundo, mas é importante que você agrade alguém. Agrade alguém. Tipo assim, exato. Alguém precisa ser agradado no fim do dia, porque senão a conta nunca vai fechar. Entendeu? Isso é importante, né? Sabe aquele negócio de se posicionar, né? É dizer não. É importante você se posicionar, inclusive contra certas coisas para você atingir o seu público. Fique em algum lugar. Alguém tem que se identificar com o que você tá fazendo e falando, né? Então, assim, já entendemos que tem um problema. Vamos esmiuçar esse problema e elencar eles? O que foi que a gente percebeu que falhou? Vamos começar com a narrativa, gente. O que vocês sentiram da narrativa dessa adaptação que falhou? Eu não sei, eu vou ser muito sincera, que parece que um problema puxa o outro. Não sei se eu vou ser muito clara quando eu falar da narrativa, que eu vou falar, funciona, mas não funciona por causa disso, que não é exatamente a narrativa. Tá. Não, fica claro. Fica claro. Eu não entendi. Tá. Eu não entendi. Porque, por exemplo, eu vou falar e vocês vão entender. O meu ponto é, a narrativa funciona, porém, a animação não funciona. O que eu quero dizer com isso? Com isso? Muitos quadros são estáticos e muitos quadros só se mexem a boca. O que dá a sensação pra mim que é muito lento. A história se passa principalmente em cenas que eles estão no café e que eles estão conversando entre duas pessoas.
parece que aquilo fica muito lento e muito chato. E a Sam fica muito suave. E eu não vejo a Sam uma pessoa suave. Isso influencia na minha percepção da narrativa. Ficou claro? Uhum. Agora deu pra entender. Claro. E eu acho que, assim, esse é o ponto que eu ia trazer. Um dos maiores problemas dessa narrativa é a lentidão dela. Exato. E a lentidão por não saber entender quais momentos devem ser aprofundados e quais momentos não precisam ser aprofundados. Eu acho que é muito estranho falar isso, mas o maior problema da adaptação de anime foi ela querer ser muito fiel ao webtoon. No sentido de querer replicar cada micro coisa que acontece. Porque eu tava assistindo o anime e eu falava, eu lembro dessa cena, eu li no webtoon. E foi muito legal ler no webtoon. Mas pra uma adaptação de anime, gente, que vai ter só 12 temporadas, episódio de 20 minutos, isso não precisava estar aqui, sabe? E ao mesmo tempo, eu senti falta de aprofundamentos importantes na história. Talvez vocês não lembrem de algumas coisas do webtoon, mas eu lembro bastante coisa, porque eu já reli a história inteira quando a gente fez o nosso primeiro review, e eu lembro muito das coisas. Eu lembro do arco do Marshall no hospital ser longo. Ele ficou muito tempo no hospital. Sim. Várias cenas aconteceram no hospital. A família dele visitou, a irmã visitou. Você entende o background dele. As criações dele e da Sam, do design pro novo jogo dela, foram feitos no hospital. E no anime, ele foi pro hospital, ele saiu do hospital. Você perdeu uma parte que você aprofunda de por que o Marshall está em depressão, por que ele tem aquelas crises de ansiedade, a fragilidade da doença dele. Então, ele só tem aqueles sonhos, né? Que é pra ser os sonhos proféticos dele. Sim. Não, e você perde até momentos cômicos. O Marshall usa, no webtoon, um medidor que, tipo assim, quando ele começa a ficar muito empolgado, apita. Então a Mônica nem pode chegar muito perto dele, porque senão ele vai ficar com tesão e o medidor começa a pi. E aquilo seria muito engraçado de você ter numa animação, sabe? Você perde cenas cômicas, cenas de aprofundamento, de background de personagem, e aí, dá a impressão que aquela foi uma cena trivial. Se você tem um momento impactante que não impactou muito o personagem, ele não foi impactante de verdade, sabe? Então, e eu acho que essa cena do hospital, acho que ela é muito boa agora que você tá trazendo, porque é isso, porque eu vi a Sam se desesperando eu achei que ele fosse morrer e não sei o que, só que eu não senti a urgência, eu não senti o desespero, pra mim era eu não senti a importância da doença. Pra mim ele só, desmaiou porque tava doente já há um tempo, tava cansado e desmaiou ali. Porque não foi lá, tomou um sorinho e voltou pra casa, sabe? E passou essa vibe. Exato, só que aí eu vi a personagem dizendo, não, porque eu achei que ele fosse morrer e não sei o que, eu fiquei... Você achou que ele fosse morrer? Sabe o que eu senti nessa cena? Eu fiquei, amiga, calma, não foi tudo isso. Foi o que o anime me passou, que não foi tudo isso. Exato. Até porque a progressão do mal-estar do Marshall foi muito rápido. Porque o anime passou os primeiros 6 episódios falando coisas irrelevantes, cara. Não precisava. E aí, quando chegou na parte importante da coisa, tipo assim, eu falei do hospital do Marshall, mas é a mesma coisa da relação do Link com a Sam. Quando a Sam foi rejeitada pelo Link, eu tava esperando o momento que ela ia sair do carro, depois de falar pro Link que tava tudo bem, chegar em casa e desabar, e a gente mergulhar nas inseguranças da Sam, né? De tipo, eu demonstrei pra ele que eu tava bem, mas na realidade eu não estava bem. E não, só apareceu os bonecão lá no banco de trás do carro. E deu! E eu fiquei, mano, isso é isso que faz a gente se conectar com a história, sabe? Não é então, o diálogozinho, o Marshall mandando envelope do dinheiro, vai e volta, sabe? Ai, sim! Aquilo tudo do começo poderia ser muito mais otimizado, seria melhor pra quem não acompanha o webtoon. Porque assim, no webtoon é daquela maneira, mas faz sentido pro webtoon e não compromete a narrativa do webtoon, mas do anime ficou uma lentidão e umas partes que daí eu precisava de tempo, não tinha mais tempo pra aprofundar e ficou superficial. E essa parte do Link, inclusive, porque assim,
quem já ouviu nosso review sincero, quem já ouviu nosso podcast no geral, Qualquer sabe coisa. que a gente mete o pau no link, que a gente odeia o link pessoa não grata. Eu passei o anime inteiro xingando o Link pelos sentimentos que eu tenho dele no Webtoon, e quando aconteceu a cena, eu fiquei tipo... Por que eu xingava o Link mesmo? Ele tá no direito dele, eu fiquei, ele tá no direito dele. Eu não senti nada por ela, tá tudo bem, sabe? E eu fiquei, parece que tá tudo bem, assim, numa insegurança, mas ela ficou bem, eles entenderam que eles são só, tipo, família. Eu acho que no final foi isso. E daí eu fiquei, mano, como assim vocês tiraram Então, a minha raiva, entendeu? Do Link, daquela cena, daquele momento, pra nada. Eu não senti nada. mas sabe uma coisa que eu percebi quando chegou naquela cena? Essa cena eu vi dublada. E nessa cena, o Link fala pra Sam, eu não sinto atração por você. Sim. E no Webtoon, ele fala, eu não te acho atraente. Atraente. Aí é muito mais ó. mancada. São coisas diferentes. E principalmente porque no Webtoon, você ficou mais tempo naquele flerte da Sam e do Link, sabe? Você teve mais momentos, você entrou mais na mente dela, você sabe que ele alimentou muito aquilo, e aí é mais uma coisa frustrante, porque a gente pode pensar, tá, beleza, então no anime vocês não sentiram raiva do Link, isso foi bom? Não foi bom. Não Porque foi, me parece exato. que foi um anime feito pra você não sentir fortes emoções. Exato! Nem um Eu amor quero ter profundo, nem um raiva. ódio profundo, nem uma tristeza profunda, nem uma identificação profunda. Nada! É um anime sopinha no pires, sabe? Superficial, né? Gente, até assim, nem se fosse pra eu perdoar o Link, entendeu? Falar, não, te perdoo. Nem isso, eu só fiquei tipo, tá. Um grande A minha nada, negócio- né? Exato. Tá. E eu ficava, tá. Acho que tudo que acontecia eu ficava, tá. Tá. E isso foi Exato. um sentimento estranho, assim, pra mim. Cara, eu comecei a assistir a animação tão empolgada, e realmente, o primeiro episódio, eu fiquei empolgada porque eu tava vendo num formato diferente. Eu fiquei, uau, olha só. Adaptação de Let's Eles Play. falam, eles se mexem. Eles Exato. falam, eles têm vozes. Que legal. E tal. Yay! Só que aí, essa empolgação, ela dura 2 episódios. Depois, você vai ter que ter outras coisas que vão te motivar a continuar assistindo. E cada vez que eu assistia, eu encontrava menos coisas, sabe? Tipo, pô, muito legal aquela primeira reunião da guilda, sabe? Muito legal. Uhum. Mas precisava de tanto tempo pra aquilo? Comparado Ainda mais porque com- são personagens que depois não vão ser tão aprofundados. Não vão, assim, depois, quando a gente mostrou mais cenas dentro de videogame, foi do da Sam. Então, se você sabe que você não vai poder explorar isso direito na primeira temporada, pra que introduzir tanto na primeira temporada, sabe? Exato. Só fala que tem uma guilda, tem umas pessoas, mas precisava, aí você introduz todos aqueles personagens e eles têm que aparecer de novo, né? Uma coisa que eu mesma senti, assim, é, cara, eu lembro quando eu li o Webtoon, o irmão do Link era insuportável. Alas, E né? no anime ele era uma pessoa sensata. Como assim? Não tem uma pessoa pra eu não gostar nesse anime, sabe? Eu fico com raiva. E também não tem não ninguém posso que faz sentir nada muito nada. incrível pra eu amar. Eu fiquei... Ai, mano, parece que eu tô doente e tô tomando uma canja, sabe? Sem tempero, sem sal. Me deem alguma Canja coisa, de algum hospital, tempero, né? sabe? Eu parecia o Jacan, tipo, não tem tempero, sabe? Nesse anime. Muito bom, muito bom. Ai, É mano. engraçado você trazer o Jacan agora, porque logo no começo da nossa conversa, quando você tava falando que entendeu, né, o porquê que eles fizeram daquele jeito, mas você não concordou, a primeira coisa que eu pensei foi acho que do pessoal do MasterChef falando, a gente não come conceito. Entendeu? Muito bom, muito bom. Tipo, legal que você tem um conceito, mas a comida não é tem que tá comestível. gostosa, né? Então, Não é isso que vai fazer diferença, né? No seu prato. Muito bom. ai, eu acho que tá Justo. tudo aqui, ó, tudo interligado, cara. E uma outra coisa que eu sinto que foi muito desperdiçado, assim, nessa adaptação pra anime é, cara, aonde está o alívio cômico de Let's Play? Nossa, sim. É Desapareceu. muito suave. Tinha tanto material. Suave demais, mano. Sabe aquele remedinho
pra você tomar a via oral, mas que ele não tem gosto. E aí, uau, que legal, ele não tem gosto. Mistura na água, ele não vai dar nada. Não dá pra perceber a nuance. E ele tem muito potencial de explorar isso. Porque E eu é acho um que quadrinho pra 70. anime. Se fosse uma adaptação live action, não dava pra fazer várias coisas. Eu entendo, mas pra anime, mano, dava pra fazer muita coisa, Sabe? velho. E eu acho que eles até tentam em certos personagens, tipo a secretária, o pai, mas fica muito sim. estranho, fica muito perdido, assim, sabe? O pai, principalmente, tadinho. Adoro Então, ele. e aí quando eles fazem, né? eles fazem tão dosado e tão pontual que eles parecem cenas perdidas no meio da história. Sim. Tá? Eu vou... Só meio deslocado, né? Eu vou até fazer uma comparação. Pra gravar esse episódio, eu precisava assistir os últimos 3 episódios do anime, né? Dessa primeira temporada. Aí eu fui assistir e tal. E aí depois eu emendei e fui ver um outro anime que eu tava com muita vontade de ver, que eu já tinha falado pras meninas, que o nome é Demon's B-Side. Que é a história de um grupo idol, e aí tem uma menina que é fã desse grupo, ela tem o bias dela. E aí um dia ela vai trabalhar na casa desse bias e ela descobre que a pessoa que ele é nos palcos não tem nada a ver com a pessoa que ele é na vida real. Que na vida real ele é uma pessoa com ansiedade, muito insegura. E na vida real ele é o Nossa, cara ele é um idol, realmente. confiante, super sexy dos palcos e tal, né? E aí eu fui assistir. Literalmente um idol. E assim, eu de fato não sou uma pessoa que assisto animes com muita frequência, mas vira e mexe, quando eu vejo alguma coisa interessante eu vou ver. Então, em alguns momentos eu tava assistindo o Let's Play e eu ficava, cara, mas será que é porque eu não assisto tanto anime, né? Não sei lá, às vezes eu não tô muito empolgada porque não é uma coisa que eu assisto tanto. Cara, metade do primeiro episódio eu estava mandando mensagem pra Nayana, desse outro anime que eu tava assistindo. Exato. Nayana, você precisa assistir, é muito bom, é muito legal. E tipo assim, eu não desgrudava da tela. Enquanto que Let's Play, às vezes eu sentia que eu precisava me esforçar pra prestar atenção, sabe? Porque eu ficava um pouco entediada. E aí eu vi no outro, sabe, muita dinâmica, muito mais elementos cômicos, que Let's Play, olha a sinopse, gente, a sinopse de Let's Play fala: mergulhe em uma história cômica, onde eu estou rindo, eu quero rir, sabe? Mergulhe em uma história cômica, romântica e muito realista. Parece que pegaram o muito realista, né? E ficou. E ficou, né? Mas mesmo assim não trabalhou as questões. Aí falou que ia ter memes, ansiedade social. A ansiedade social ficava muitas vezes só nos bonecões. E que os bonecões no Webtoon, eles funcionam muito, porque eu acho que ela usa na hora que é pra enfatizar certas coisas que acontecem. Ele não tá, sabe? E lá parecia só, a gente precisa explicar. Tá, no anime ficou deslocado, né? Parecia meio que encosto. Então, não, mas o encosto até fez sentido. Na abertura, inclusive, tinha várias vezes que tinha, né, os bonecões, e a utilização deles na abertura, pra mim, era tipo, uau, né, que você via, por exemplo, a cena do Link fechando a tampa de café, né, que tem um coração, e você via que tinha um boneco atrás fechando. Era no computador e a mão vinda, e você sentia na abertura. Na história, depois, eles estavam lá, né? Figurantes, né? Eles eram figurantes, apareciam claramente. E é isso. Eu senti... Realmente, assistir o anime me fez pensar, gente... Eu gosto muito desse Webtoon. Não, mas ao mesmo tempo, tipo, eu gosto do Webtoon, mas às vezes eu até questionava, tipo, gente, será que é porque faz muito tempo que eu li? Uau! Sabe? Quando você assiste um negócio tem muito tempo e depois você vai rever e você fica, cara, será que era tudo isso mesmo? Pra mim, né? Nostalgia. Porque o anime é uma sensação estranha, porque ele é muito parecido com o Webtoon e dá muito errado. E aí você fica, será que... Será que olha, sou eu? A título de curiosidade, na Crunchyroll, por exemplo, esse anime que você citou, do Demon B-Side, ele tá com uma nota 4.9. Let's Play tá com uma nota 4.2. É muito ruim. Então. E é pouquíssima avaliação. Assim, por uma nota é ruim. 10 mil avaliações. 10 mil avaliações, né? E
E a gente sabe que pra ter dado certo, precisava de muito mais. Vocês viram comentários online das pessoas falando sobre a adaptação de Let's Play? Então, eu vou dizer que eu não vi, mas eu também não sou cronicamente online, né? Eu não tô, mas o nosso editor, porque eu assisti e comentei com ele, eu falei, nossa, acabou aqui, porque ele me perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, então, sei lá, acabou. Água de salsicha. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então é por isso que eu não vi ninguém comentando. Cara, e isso é um problema, velho. Eu tive que ir atrás de pessoas comentando. E olha que a busca do Twitter tá muito ruim, né? Nossa, e eu achei muitos comentários, porque eu fui atrás desses comentários assim que lançou, né? E a galera que acompanha muito anime, que fica de olho nos novos animes da temporada, geralmente dá uma chance pra vários, né? Então eu vi muito comentário de gente que nunca leu o Webtoon, que teve contato só com o anime, e aí eu vi as percepções dessa galera, assim, e estavam muito ruins, tava a galera falando, tipo, ameaça, sabe? Tipo, cara, eu vou assistir só mais um episódio, se semana que vem essa coisa não andar, eu não vejo mais, sabe? Tipo, a galera dando deadline, falando assim, ó, eu vou assistir até o 3º episódio, até agora não me agradou, só que as pessoas a maioria das pessoas trazia a mesma coisa nas opiniões. Quando você olha pra trama, quando você olha pro plot, quando você olha pra sinopse, você vê que tem potencial, mas eu não tô percebendo isso na história. Pra onde foi o potencial? A ideia é interessante, só que eu não tô gostando de como tá sendo feito, então eu vou assistir só até o 3º episódio, e se até lá eu sentir que não engatou, eu não vou, sabe, eu vou largar. Porque são pessoas que assistem muitos, então é isso, não vai ficar perdendo tempo assistindo vários simultâneos, vai escolher ali seus preferidos. E na minha percepção, assim, teve uma galera que notou o Let's Play, mas que não se conectou. E eu não julgo, porque até eu que sou fã senti dificuldade de me conectar. Isso é um problema muito grande, cara, pra uma obra que você já tem uma fanbase, essas pessoas já conseguiram acompanhar a história há muito tempo pra frente, né? E aí, pô, a gente sabe que tem momentos muito legais da história que ainda estão por vir, mas mesmo se vier a ter uma continuação, se for feita da mesma maneira, eu não sei se vale a pena, sabe? Eu acompanhar isso só pra no futuro chegar uma coisa legal que provavelmente eles não vão adaptar bem também, porque não adaptaram coisas mais simples bem, imagina coisas mais complexas, né? Exato. Temas mais delicados. Então, que aí você ficar, se tiver segunda temporada de Let's Play, você vai assistir? Talvez porque eu leio o Webtoon, então talvez eu queira ver se eles vão acertar o passo. Mas se eu não leio, se eu não conheço e assistir a primeira temporada, eu vou dizer, não. Eu posso marcar uma observação minha? Eu coloquei assim, na minha opinião pessoal, o anime é assistível, porém esquecível. Eu escrevi isso. É isso, essa é a minha opinião. E eu acho que dessa é a opinião meio, principalmente de quem não conhece. Essa é a sensação que eu tenho. É esquecível. E eu não vou ir pra segunda temporada, porque é esquecível. Fez assim, o anime, ele tem 12 episódios, 20 minutos, né? Eu estava mais empolgada, né? Mais ali para terminar Alquimia das Almas, com 30 episódios de 1 hora e pouco, do que o Let's Play, entendeu? É isso. É isso. Sabe o que é estranho também? O estúdio por trás dessa adaptação de Let's Play para anime é o OLM. Não é um estúdio ruim. Não, pelo que eu fui atrás, eles fizeram, tipo, quase vários Pokémons, assim, vários filmes. Sim, fizeram vários Pokémons e eles estão envolvidos em Diários de uma Apotecária, que eles fazem junto com a Toho Animation Studio, sabe? Não. Exatamente. Não é possível que... Como é que de um lado da balança a gente tem Diários de uma Apotecária? E no outro Let's Play? Cara... Não. Essa balança não faz sentido. Eu não sei quem estava por trás do planejamento, mas eu acho que, infelizmente, Let's Play foi vítima de uma sucessão de decisões equivocadas, assim, sabe? E uma levando a outra... E, putz, é muito triste, porque vendo como a coisa se desenrolou, provavelmente não vai ter uma continuação. Se tiver, vai ser surpreendente, vai ser porque, sei lá, o Webtoon voltou e deu muito certo, e agora, né?
Mas eu acho que se você levar em consideração só o sucesso do anime e o quanto agradou as pessoas que acompanharam, né, eu sinto que não vai ter uma continuação. E é triste porque tinha potencial, né? A história é legal, tinha bastante material para se trabalhar, tava adaptando para uma mídia que ainda poderia manter vários elementos do quadrinho que a gente gosta, principalmente no que diz respeito a coisas mais caricatas, mais divertidas, quebras de quatro paredes, sabe? Eu quase não vi distorção de personagem, sabe? Eles não ficaram pequenininhos e gritando e fazendo o suficiente. É muito pouquinho. Saca? É muito pouquinho. Muito pouco. Então, talvez seja por isso que faz sei lá quantos anos que a gente vê que Lore Olympus tá aí pra virar animação e nunca vem. Válido. É uma observação muito válida. Mas sabe o que é estranho? Eu não achava que ia ser tão difícil assim. Eu sabe? também não. Porque Lore Olympus eu entendo. Um traço muito específico, tem que ser, sabe? Mas, pô, anime, a galera já tem muita experiência fazendo, já sabe da fórmula. Quadrinho pra anime, também, velho, já sabem, né? Já é uma coisa conhecida. E aí, quando você olha pra trama de Let's Play, que tem várias coisas lúdicas pra ser trabalhada, tem o videogame, tem os bonecos da ansiedade, sabe? Tem os personagens com referências a game, tem, sabe, o cômico. Teve um comentário que eu li de uma pessoa que fez bastante sentido nesse aspecto. Eu tava comentando sobre a personalidade do Marshall no anime. Né? Tava comentando, aparentemente era uma pessoa que gostava muito do Marshall como personagem, né, no Webtoon. E aí comentava, cara, esse não é o Marshall que eu conheço e amo do Webtoon. Cadê as piadas, sabe? Cadê ele querendo se enturmar e parecendo, tipo, um grande, né, loser? E apaixonada por doguinhos. O Marshall, ele é essa persona que, como streamer, como influencer, ele se posiciona de um jeito super legal e descolado, mas que internamente ele é um grande loser, né? Sim. Essa é a personalidade dele. Não tem habilidade, skill social, né? Não tem, ele, né, ele faz, mas ele é meio, né... Mas isso é um pouco do charme dele. Aí você vê o cara lá super malhado de academia, colírio da Capricho e, né, tipo, se vestiria de cavaleiro e jogaria D&D em tamanho real em praça pública, tá ligado? Um negócio assim. E essa é a questão do Marshall. E aí, às vezes, ele quer fazer uma piada, quer ser descolado e tal. E essa, inclusive, é uma grande questão do namoro dele com a Mônica, né? Ele ter sido uma pessoa quando eles se conheceram, porque eles se conheceram em ambiente social, de trabalho, mas ele, no fundo, não ser exatamente aquela pessoa que ela esperava, que ela né? acha que ele é. Em determinados pontos. E isso é uma coisa que você não sente no anime, assim, né? Então, foi muito engraçado eu ler esse comentário, que eu fiquei, cara, é verdade, né? Zero essa pessoa, mas o Marshall é muito isso, que faz ele ser um personagem tão legal. Tipo, ele é... Volta, Let's Play. Volta, Let's Play Webtoon, porque o anime não foi o suficiente, viu? Pra matar a saudade. Porque, inclusive, tem, né, na animação, assim como tem várias vezes no Webtoon, mas na animação tem aquele momento que ele vira a chavinha, né? Que tem a chavinha do Marshall, né? Dele normal e do VTuber. Sim. Só que aí vira a chavinha, eu falo, ué, mas virou? Mas mudou nada, porra. E eu fiquei, ué. Mas virou essa chave? Eu acho que a chave tá com problema, a gente tem que mexer aí. Tá. Ele participando da rede junto, pra mim foi um convite totalmente aleatório. Não, foi pra ver a Sam. Eu fiquei, ué. Pra conhecer a verdadeira Sam. Só que pra mim ficou um convite muito jogado, assim. Corrido, eu demorei pra entender o que eles estavam querendo. Convidar ele pra quê? Não tô entendendo. A sensação é que foram fazendo. E aí se perderam no começo. Aprofundaram demais. Faltou cortar a coisa no começo. E aí o que não foi cortado no começo teve que ser cortado depois. Foi isso que eu senti, né? Por isso que eu sinto que faltou a priorização de o que precisa ir e o que não precisa ir. Não foi bem montadinho isso. Então, no começo foi muita coisa desnecessária, que deixou as pessoas desinteressadas, porque realmente não é o ponto forte, é o fator mais marcante.
E aí depois você teve que cortar de coisas importantes porque você não tinha tempo, porque o orçamento, né, você tinha que fechar ali nas 12 temporadas e tinha que chegar até em X momento. Ai. E aí deu ruim, né? Isso é uma coisa que a gente já viu em outras, parece que tá indo num ritmo e começa a perceber que tá chegando no final, acelera, acabou, foi. Corta, rápido, não dá tempo, não dá pra aumentar o tempo do episódio, vai, e pronto. Me passou a sensação, acho que isso que a Mari falou, de ele virava a chavinha pra VTuber e parecia que não mudava nada. Eu senti que rolou uma preguicinha em trabalhar as expressões, parece, né? Tanto que a gente não viu tantos tibes, não viu tantos exageros, parece que era sei lá, era estranho, parecia que não queria ir tanto esforço pra aquilo, sabe? Eu acho que é um problema de orçamento. Pode ser, mas aí, pô, daí nem começa, porque tu não vai nem receber o retorno do teu investimento, sabe? Então, é que assim, problema de orçamento, é muito fácil colocar a culpa no orçamento, mas você normalmente, se você tem um orçamento X, você vai fazer a história dentro do seu orçamento, né? Sim, concordo. E daí você, como você tem um orçamento então apertado, é exatamente como eu falo, você não vai perder tempo animando essa parte aqui, porque a gente não tem muito orçamento pra ficar gastando pra animar. Vamos fazer a parte que importa. Concordo. E só que Escolhas erradas. Escolhas, eu acho que é isso, gente. Eles quiseram dar conceito, não deu, não tá saboroso o conceito, entendeu? Eu acho que se tivesse tido um planejamento melhor, a gente teria visto um anime completamente diferente, tá? É a sensação que me traz, assim. Mesmo que a gente não seja muito fã do traço, sabe? Mesmo com baixo orçamento, eu acho que quando o problema começa no planejamento, a coisa vai desencadeando e vira efeito dominó e afeta tudo depois, sabe? E eu senti que aqui a gente teve um problema no roteiro, né? No planejamento, do que ia ser trabalhado em cada episódio e de que jeito seria trabalhado, e aí, efeito dominó. Bola de neve, não teve como, né? Concordo. Não teve uma coisa que salvasse. Não é uma coisa que, não, isso aqui é positivo. Eu acho que eles esqueceram, de verdade, que é uma adaptação. E eles esqueceram da parte de adaptar. Foi o que eu falei. Eles esqueceram que, tipo, podemos adaptar isso aqui, porque isso aqui não funciona nessa mídia desse jeito. Pra funcionar isso aqui, pra essa cena dar certo nessa mídia, ela precisa ser de outra maneira. Então vamos adaptar? Aí alguém falou assim, não vamos adaptar. Vamos copiar. Dessa vez a gente vai dizer que não ficou legal porque faltou mudanças. Exato! Nosso mundo dá muita volta. O mundo capota, o mundo não gente. gira, ele capota, né? Mas é verdade, gente. É que assim, não é pra você descaracterizar a história, mas se você tá realmente fazendo pra uma outra mídia alguma coisa, você vai ter que mudar. E às vezes não precisa nem mudar, é só dizer, putz, isso aqui pra essa mídia vai deixar a história lenta e não vai ser tão interessante. Vamos cortar? Não é essencial pra agora, sabe? Beleza, vamos cortar. Parece que tinha uma pessoa indecisa à frente das decisões, né? E eu não sei o que eu corto. Vamos falar tudo? E não dá pra falar tudo. Não tem como. Putz, não, a gente tem que falar da cena no hospital, mas a gente não tem mais tempo pra falar muito da cena no hospital. Então vamos fazer ele ir pro hospital e depois no dia seguinte volta pro hospital. Aí perdeu, né? Aí a gente faz o sonho aqui e já bota ele aqui, ó, final, ó. Ele vai agora uma pessoa. Ele se reencontrou com ele mesmo, ele vai ser feliz pra sempre fazendo desenho. Pra não dizer que foi tudo tenebroso, uma das partes que porque por terminar o episódio nessa nota é triste, mas assim, uma das partes que eu senti que tava mais fluindo pra eu assistir, que eu tava mais me divertindo, foi a parte que o Marshall rejoga Ruminate. Sim, eu adorei, eu achei que funcionou tão bem. Funcionou essa parte, bem. Eu ia comentar isso. Que eu achei que funciona tão bem a adaptação do jogo. Porque é exatamente dessa forma que foi feito no Webtoon, né? Porque no Webtoon mesmo foi feito dessa maneira. E aí isso foi uma coisa que pegar exatamente igual do Webtoon e colocar no anime deu certo. Porque naturalmente
Já era uma cena que, por ser um jogo, tinha muita ação, né? Tinha muito acontecimento, movimento, a coisa andava. A gente via ali um resumo do Marshall jogando um jogo do começo ao fim. Então, você tem começo, meio e fim, altos e baixos, né? Aprendizados, legal, funcionou. Então, aquele foi um dos momentos mais legais. Aquele foi um momento que eu tava assistindo empolgada, legal, assim. Mas, pô, um momento em 12 episódios é pouco demais pra isso. Muito pouco. Eu concordo demais. E eu gostava... E o Charles jogando do nada também. Eu ia falar isso! O que me deu um pouco, assim, que eu tava vendo tarde, assim. Então, era algo que eu não fiquei com sono, que já é muito válido. Mas, assim, eu fiquei muito animada com a sessão dele jogando. Mas, assim, eu queria mais claridade na distinção. Olha, o Marshall tá fazendo isso, e o Charlie tá fazendo isso, mas o Charlie tá fazendo isso do nada. Sabe, porque ele tá jogando Ruminate, ele ouviu ela falando com o cara do trabalho, mas... Anyway, melhor parte é ele jogando joguinho. Esse é o meu... Sim. Melhor parte. Gente, perguntinha pra gente fechar aqui. Respondam na sinceridade. Anunciaram uma segunda temporada do anime de Let's Play. Vocês assistem? Só se a gente for fazer review sincero. Eu vou falar aqui que, assim, talvez não seja a primeira coisa que eu vá, nossa, vai lançar hoje, vou assistir. Mas que talvez, terminou de pôr, vamos assistir aqui uns 3 primeiros aqui pra ver se mudou alguma coisa, se aprenderam alguma coisa, ou se não, dropa, sabe? Não vale a pena. Eu assistiria os primeiros episódios pra ver se algo mudou, porque o anúncio de uma segunda temporada me surpreenderia. Eu diria, bom, se confirmou uma segunda temporada, vai ser pra continuar assim, eu ia até duvidar de mim mesma, eu ia ficar, né? Tô maluca? Aí eu ia rever, eu ia assistir os primeiros episódios pra ver se vamos continuar e melhorar algumas coisas ou não, porque... ia me surpreender, mas não por uma conexão com a primeira temporada. Não por gostar muito do que eu vi na primeira temporada. Isso não. Eu posso só fazer um dado aleatório de que foi algo que me chamou a atenção e eu tive que pesquisar? A voz mas do vai ser um dado D20 ou um D... Foi um D20. Eu tava ouvindo a voz do Charles, eu assisti em japonês, com a dublagem japonesa. E eu ouvi o Charles, eu falava, eu conheço essa pessoa. Eu já ouvi esse personagem falando no meu ouvido alguma vez na vida. E eu falei, quem é esse dublador? Aí eu fui atrás. É o mesmo dublador, não sei se vocês assistiram, mas talvez os nossos ouvintes tenham assistido. O dublador do Charles, em japonês, é o mesmo dublador do Gojo Satoru, do Jujutsu Kaisen, que é o cara de cabelo branco que a Bia adora, sabe? Eu amo a voz dele, ele é maravilhoso. E ele também é o mesmo dublador do Kuro, do Haikyuu. E o Kuro, ele tem uma frase muito clássica do Haikyuu, que os fãs de Haikyuu gostam, inclusive eu, que é oia, 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 oia. E o Charles fala, e eu fiquei tipo, é isso, eu fiquei muito contente. Beleza, pontos altos aí. Gente, dublagem do Charles. O dublador entregou mais empolgação do que o anime. É isso. Eu gostei muito de ver. Vamos tentar levantar um pouco a bola de Let's Play. Gostei muito, me diverti muito ouvindo a pronúncia com sotaque em japonês dos nomes, né? Macharão. Dos nomes. Sim. Exato. Eu comecei assistindo, né? Tanto que assim, eu comecei assistindo em japonês, depois comecei a assistir dublado. Eu demorei um pouco pra aceitar a voz em português, porque eu já tava, né? Já tinha assistido, como eu falei, uns 6, 7 episódios em japonês e algumas vozes mudam muito pra mim, de tipo... Sim, mudam muito. Muda muito, mas depois eu aceitei e tava bem, e eu adoro a dublagem brasileira, sempre entregando momentos. Eu lembro que teve um outro momento também que eu fiquei, essa piadinha, referência pra gente e tal, mas eu também, como assisti só 3 episódios, já pro final, né,
Não tive a oportunidade de pegar tantas piadas quanto talvez a dublagem em português tenha colocado. Mas realmente foi uma sensação estranha, depois de eu já ter acostumado com os timbres, assim, em outro idioma, né? Algumas coisas mudaram. E aí gerou uma estranhezinha no começo, mas depois foi, né? Ótimas dublagens. O anime tem ótimas dublagens. Eu acho que a gente pode dizer boa aqui, nota. dubladores, parabéns. É isso. Bom, gente, talvez esse não tenha sido o review de Let's Play que a gente queria gravar, mas foi o review de Let's Play que a gente conseguiu gravar, né? Eu acho que a gente, como pessoa assim, que acompanha a história há bastante tempo, a gente tinha expectativas. Não foram todas atendidas, mas é legal, sempre é legal ver, independente de, no fim... Acho que essa é uma coisa que a gente não fala muito, assim, mas independente de uma adaptação de Webtoon ser boa ou não, é sempre bom ver mais adaptações de Webtoon acontecendo, né? Concordo. Às vezes é isso, às vezes uma hora a galera vai pegar a mão, às vezes vão perder a mão porque é natural, porque nem sempre a adaptação dá certo, às vezes vão perder a mão por falta de costume, né? Principalmente porque esse era um quadrinho que não era coreano, ou japonês, ou chinês, né? Então, vai para um traço diferente, né? Às vezes pode mudar mais coisas do que a gente imagina, mas é sempre legal ver os webtoons ganhando espaço, sendo adaptados, as histórias aí ganhando cada vez mais capacidade de alcance, né, de outras pessoas. Então isso é uma coisa que a gente sempre vai achar legal, independente da gente ter gostado da adaptação ou não. Beleza? Acho que é sobre. É isso. No mais, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas o assunto não precisa acabar ainda. Eu tô muito curiosa pra saber se estamos sozinhas nessa opinião ou não. Tá? Importante. Então você que também gosta de Let's Play, você que acompanhou o anime, tava curioso aí pra ver como é que ia ser feita essa adaptação, o que você achou dessa adaptação? Conta pra gente aí na seção dos comentários, né? E responde a enquete, porque ela vai estar conectada com isso também. A gente quer saber se você assistiu e quais foram as suas percepções gerais sobre isso, tá? Se você quiser continuar interagindo com a gente em outros lugares, vai no @falardewebtoon em todas as redes sociais que a gente vai estar lá, ou abre aí a descrição, clica no link para entrar na nossa comunidade do Discord, que a gente também pode falar sobre Let's Play por lá, beleza? No mais, não se esqueça de seguir, avaliar e ativar notificações do podcast para você ficar de olho aí nas próximas novidades. E obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui, e a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! 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 Let's Play, 4 meses Let's Play. Sério mesmo? Pra 4ª temporada voltar? Judiaira. Não, eu quero dizer assim, Mong, a gente ainda te ama, tá? O anime não foi aquelas coisas, mas a gente ainda te ama. Por favor, É importante. lança logo.